tempo não via o serviço técnico de apuração das quantificações dos produtos sendo levada à obra. O que quer dizer isso? Nós tínhamos aqui uma tal de TECOM, que fazia auditoria no serviço feito. Eles colocavam um tubo, batiam, tiravam, desde lá do final da camada até em cima, com todos os seus pertences, com todos os seus componentes. E aí fazia-se a verificação se o asfalto estava legal ou não. Se não estivesse, mandavam refazer às custas da empreiteira. Depois, minha gente, quando o negócio começou a entrar objeto misterioso, aí ia, como bem entendia aquele que recebia o serviço. Eu falei recebia o serviço, não o dinheiro. O serviço. Claro que daí para você tirar deduções é fácil. Em muitas oportunidades eu vi um asfalto lustroso, bonito, sem aquele farelo de pedra do pedrisco em cima e tal. E aí eu já sabia que este pavimento estava no seu betume misturado com querosene. Fica bonito e você estica. Você faz mais quarteirões com menos asfalto e mais querosene, que é mais barato. E aí você viu o seguinte, que quando chovia, o querosene subia e ficava tudo quebrado o asfalto como craquelê. É uma expressão que quem mexe com artesanato sabe o que é. A água penetrava, ia levando por debaixo a areia, a pedra ficava em falso, passavam os veículos pesados e aí abriam-se as crateras, como acontecem hoje. Há um outro aspecto. Como Ribeirão Preto não tem um plano diretor e você não possui as vias de maior impacto, com maior trânsito, você não sabe qual vai ser. Então, hoje, eles fazem um conjunto habitacional lá onde o Judas perdeu as meias, porque as botas ele as perdeu antes. Então, você coloca um asfalto que é de segunda categoria, porque não vai ter, antigamente, não tinha tanto movimento pesado. Aí eles mudam a opção da via e ela passa a ser primária para trânsito pesado, porque não tem. Qual é o plano viário de Ribeirão Preto? Quem sabe? Não tem, gente. Não existe. E aí, o trânsito que era mais leve passa a ser pesado. O que acontece? A compactação vai afundando, buraco aparecendo e nós pagando. E até, às vezes, as redes de água, esgoto e mesmo a de galeria pluvial vão sofrendo o impacto de tudo isso. Falta de planejamento, falta de auditoria, falta de seriedade na administração. E com isso, nós vamos pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Dificilmente eu vi alguém ser exigido para fazer o serviço não bem feito. Outro dia, eu passava aqui na Cândido Portinari e vi várias máquinas fazendo um serviço mais moderno de recapeamento da pista, mas ao lado estava lá um laboratório com engenheiros e técnicos
para verificar a pavimentação feita. No ato, conforme os lances, eles iam pegando, tirando, analisando na hora e exigindo que procedessem à repavimentação se porventura não estivesse bem feito. Isso é serviço sério, mas é um serviço particular. É um serviço da concessionária. Ela paga, então ela quer, porque se não durar muito tempo, quem vai pagar é ela. Então o que ela arrecada de pedágio não vai dar para cobrir os custos. Agora, como quem paga o serviço de prefeituras, de estados e federais é a viúva, certo? Ninguém toma conhecimento. Se puder puxar algum, pode contar que puxa. Há um entrelaçamento entre aqueles contratantes e contratados, desde cima até embaixo. Desde cima até embaixo. Um dia há que se mudar isso, mas não é possível a gente ter esta situação sem dar um grito de alerta. Estão agora fazendo pavimentações. Já nós tivemos impugnações de alguns tipos de pavimento. Tem gente que não gostou, eu sei. Tá? Não mudou muito não, mas o pessoal está mais ativo. Aliás, hoje eu convidei o responsável pela Secretaria da Infraestrutura, ele me disse que hoje, amanhã, depois, domingo, sábado, né, ele não pode vir. Pode ser que venha na semana que vem. Não falou qual e de que mês. Mas um dia ele vem. Um dia ele vem. Porque eu quero perguntar para ele sobre a Avenida Antônia Mugnato Marinsec, que os atrasados, que os do ano passado, levaram de barriga e contrataram de novo uma firma que não fez o Jardim Itaú, que está saindo agora. Depois de anos, contrataram uma empreiteira e ela não fez. Não fez. Prime, se não me engano. Não fez. Aí disse que não tinha condições de fazê-lo. Mas disse que vai fazer agora. Lá, na Avenida Antônio Mugnato Marinsec. Tá bom. Todos nós estamos devidamente sentados, estamos aqui, confortavelmente, para aguardar o trem. Não tem trem? Então vamos aguardar a firma. Quem sabe ela chega. É absurdo, gente. Ribeirão, acorda! Daqui a pouco eu volto. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Nós comentamos aqui, na semana passada,
sobre a quermesse do Asilo Padre Euclides. Devia ser institucionalizada como ponto turístico de Ribeirão Preto. Grande maioria da população dos Campos Elíseos, e a maioria da população, viveu ali nos Campos Elíseos, na quermesse do Asilo Padre Euclides. É maravilhoso você lembrar e tal. Pena que não se tem memória fotográfica de filmes, e mesmo aquele audiovisual de todo o momento que existia e quem levou a muitas famílias, né, e elevou para o altar. Hoje, o pessoal que está lá na administração do asilo, o Steve Sorreira, que é presidente, está fazendo o máximo. Quem sabe é plantando uma semente para no futuro dar maior, uma árvore maior. Porque hoje a molecada não quer saber de quermesse. Se ele pusesse lá uns alto-falantes bem numa altura considerável, em termos de estacas e tudo mais, e pusesse música batistaca com comprimidos de êxtase, pervitin e outras coisas mais, certo? E a turma ficava aquele pum, 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 ficava tomando água e arrebite, ele ia lotar aquilo lá. Ia lotar. Só que é sério. E a finalidade é social. São os velhinhos do asilo, são quase 60 ou mais, que estão sendo tratados. Você imaginou os velhinhos com batistaca na cabeça? No dia seguinte tinha todo mundo quebrando a perna. Porque iam tentar imitar a dança do som do batistaca e não tinha jeito. Eles estão acostumados com valsa, tango, bolero, etc. e tal. Mas é uma coisa importante, é o primeiro passo. Steve, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos que nos assistem. Agradecer o espaço de novo, né, Morão? Não, mas é importante, eu faço questão. E eu vivenciei esse tempo. O tempo em que os pais se sentavam à mesa com os filhos, com a esposa, trocavam ideias sobre o dia percorrido, corrigiam, inclusive, rotas da vida de cada filho, faziam uma oração, qualquer religião que tivessem, para agradecer a Deus o alimento, para que ele tivesse no dia seguinte. Hoje não. Hoje um está tuitando, o outro está comendo no sofá, o outro está no quarto, o outro está dando um amasso na namorada lá no alpendre, e assim sucessivamente. A família não conversa. Aí depois todo mundo fica em situação difícil, sem conexão. Tem conexão na internet, tem conexão no telefone, mas não tem conexão com a família. O lado humano. Aí você vê o que está acontecendo hoje. As depressões, jovens se suicidando, em tenra idade, porque não tem essa conversa, não tem aquele afago. É isso que acontece. E não tem, por exemplo, condições de conviver num ambiente familiar, como no Asilo Padre Euclides. Steve, como é que foi a quermesse, a primeira? Foi ótimo, Morão. Graças a Deus, superou as nossas expectativas. Sexta-feira foi extremamente satisfatório o número de pessoas que estiveram lá. E sábado lotou. Sábado não faltou mesa, faltou cadeira, aquela correria boa de se fazer. Que bom. É um aperto bom de se ter, né? Mas foi ótimo, nós tivemos muitos voluntários presentes e com base nessa linha que você está falando agora, da importância da família estar presente, nas entidades, desenvolvendo esse lado social, eu tenho um exemplo. Foi uma voluntária nos ajudar lá, Adriana, foi estudar na barraca de pesca, para as criançadas. E ela levou a filha dela junto, filha dela Maria, criancinha, pequena, e pôs para ajudar ela na barraca de pesca. Ela saiu de lá, a criança saiu de lá num estado de felicidade. Mamãe, o que eu fui mesmo? Voluntária, Maria. Ah, eu sou voluntária do asilo. Ah, eu quero fazer de novo. Quando que é a próxima? E acho que é esse tipo de valor que nós estamos querendo resgatar. Das famílias levarem os seus filhos nas entidades para poder ajudar. Claro. Isso é importante. Não é o evento em si. É tudo que está
em borda de. É a finalidade. A finalidade financeira é fundamental para nós. Claro. Você sabe que, mais que todo mundo, o aperto que a gente passa, a gente arranca leite de pedra. Mas se todo mundo começar a se sensibilizar com a causa, porque o idoso não tem apelo. Você sabe, a criança, você faz uma campanha, põe uma imagem, todo mundo fica com dó, ajuda, mas o idoso é difícil a gente conseguir apelo hoje da sociedade. E é isso que a gente está tentando, fazer os eventos, trazer a comunidade com a família para conhecer aquilo, conhecer a realidade nossa. Olha, eu, certa feita, fui secretário do Bem-Estar Social e eu recebi um pedido de um asilo pequeno, tal, para poder... E eles pediam o seguinte, olha, por favor, traga banana. Eles gostam muito de banana. Então eu pedi para o pessoal levar banana e outras coisas mais. Mas a banana era um ponto que eles se fixavam. Um velhinho ficou tão eufórico quando viu a banana que ele correu, passou uma mão e roubou. Roubou. Tirou a banana e correu para um lugar para comer rapidinho. Você vê como é que é. Às vezes as coisas mais simples de felicidade está numa banana, está numa laranja, numa outra coisa qualquer, onde o pessoal que fica ilhado dentro de um asilo e tudo mais, não tem tanta facilidade de obter. É verdade. Não é verdade? E queremos aproveitar e convidar de novo. Vamos ter de novo? De novo. Queremos convidar. Quermesse no Asilo Padre Euclides. Sexta e sábado de novo. Amanhã. A partir das 19 horas, entrada gratuita. Temos um estacionamento próprio ali na frente e dentro da entidade também. Vamos ter mais mesas e cadeiras. Estamos suprindo as barracas também, com a comida típica. Vamos aí, com o passar do tempo, vamos ver se fazemos o footing. Você não sabe o que não é sei, footing. não sei, Então, Mourão. o footing era no asilo, tem as barracas, tem a pipoca, aquilo lá, e é oval. As moças andavam da direita para a esquerda, os rapazes da esquerda para a direita. Iam passando, iam conversando e tal. E o serviço de alto-falante ia passando os recadinhos, os correios elegantes, falados e entregues. Então, a fulana com a blusa de ramada oferece ao rapaz bonito, de cabelo, não sei o quê, ou que sem cabelo também, né? Senão você está perdido, e nós. Preconceito. Então, era isso, não tinha. Todo mundo se encontrava. E é bonito, fazer um fute com os casais, com as esposas, esposa para um lado, marido do outro, para lembrar os velhos tempos. E coloque as músicas do tempo, né? Do passado. É válido a gente O tentar fazer lá atividades diferentes, né? claro. Fazer algumas coisas para trazer O alto-falante a comunidade. lá é o serviço de alto-falante XPTO. Sabia? Sim. XPTO. Sim. Era o João Paulo, que era bedel no 4º grupo escolar, quem fazia a locução. Né? Era maravilhoso. Nós sempre tivemos muitas pessoas ajudando, graças a Deus. E agora tem mais, né? Cada vez mais. É isso que a gente está tentando divulgar para trazer as pessoas para ajudar as entidades da nossa cidade, realmente. São entidades sérias, entidades que passam dificuldades, todas elas passam, nós não somos diferentes das outras. E a gente tem que estar sempre tentando divulgar isso e agradecendo o apoio que a gente tem recebido sempre, Mourão. Então as ordens. Tá? Amanhã começa a que horas? A partir das 19 horas. 19 horas. Sábado também a partir das 19 horas. Nós vamos pipoca, quentão, batata doce. Nós vamos ter porção de calabresa, batata e conserva. E a pipoca? O lanche de pernil. De pipoca ali, rapaz. Nós vamos ter pipoca doce dessa vez lá. Lanche de pernil, cachorro quente, quentão, vinho quente, chocolate quente, canjica. Então nós vamos milho verde. Nós vamos ter bastante opção para agradar todo mundo. E o trenzinho está lá. O trenzinho está lá de enfeite. Nós conseguimos montar um espaço kids, um espaço simples para as crianças ficarem se divertindo, enquanto os pais aproveitam nossos binguinhos assistenciais, para nós vamos ter bastante binguinho também. É binguinho para ajudar o asilo mesmo. Tem tanto bingo aí na Galega, pô, vai fazer uma entidade filantrópica, vai fazer um binguinho, vai alguém lá para pegar. Para com isso. Lembrando que a arrecadação vai ser 100% para o lar. Claro. É 100% para o lar para ajudar a cobrir o nosso déficit que nós temos lá. Qual é lá. o déficit de vocês? De 6 a 8 mil por mês. E uma festa dessa que nós estamos fazendo, nós estamos projetando que vai cobrir uns 2 ou 3 meses de déficit, se Deus quiser.
Estamos trabalhando para isso, Aí para precisa depois, tampar um pouco o buraco. Quando tiver faltando, faz outra. Tem que ser, tem que ser. A gente tem que dar um tempo, né, para poder fazer a outra, mas nós temos com frequência fazer alguma atividade, uma galinhada, um outro evento, uma outra quermesse fora de época que seja, mas para trazer a comunidade e levantar E o leilão? fundos. Não tem leilão? Nós estamos organizando um leilão. Nós vamos organizar um leilão. Faz o leilão A gente- da galinha, do frango. Nós vamos fazer. Vamos fazer leilão de frango assado. Frango assado. Fizemos leilão de bolo na última O vinhozinho. quermesse. Aí a barraca do coelhinho. Barraca do Coelhinho. Tinha uma barraca que tinha vários buracos assim na madeira e você colocava o coelhinho aqui, né? E ele escolhia um lugar e entrava. E esse que ganhava um vinho, a molecada adorava. Então, esse é um tipo de atração que a gente precisa voltar a ter. Essas coisas mais antigas para as pessoas A verem pesca como é uma que delas, né? A pesca, boca no palhaço, tudo que a gente... Aos poucos, acho que a gente vai conseguir resgatar tudo isso, Mourão, se Deus quiser. Que bom. O Asilo Deus do quiser. Padre Euclides. Diz, agora não é mais saudosa a memória, né? Não. Agora é de saudosa presença, Se Deus quiser. tá bom? Se Deus quiser. E você estará ajudando a quase 60 velhinhos, não é isso? Isso. São idosos pobres. A gente oferece Que não atenção. tem para onde ir. Oferecendo atenção integral 24 horas. É moradia, alimentação, roupa, medicamento, é lazer e o carinho. Você sabe que lá nós temos uma congregação de irmãs que fica lá 24 horas com os nossos idosos. Elas estão lá há mais de 30 anos. A irmã Pura, a irmã Bernadette, tem a Rita. É um pessoal tradicional que está ali se doando, dando tudo que pode e o que não pode para dar uma condição salutar e digna para esses idosos. Isso é muito bom. É isso que a gente busca. Isso é no bairro dos Campos Elíseos, na Avenida da Saudade, entre a Pernambuco e a Flávio Shoa. Número 1577. É antes um quarteirão do cemitério. É isso mesmo. Ao invés de você ir para o cemitério, vai para a vida. Obrigado, Steve. Eu que agradeço a todos. Esperamos contar com todos no nosso evento amanhã e sábado. Daqui a pouco nós vamos ter um advogado, doutor Escapino. Ele vai falar sobre a condenação do Lula. Vai falar também da possível ou não condenação do Temer. No que isto vai refletir na política do Brasil. No que isto vai poder influenciar nas eleições do ano que vem. Agora, a maior influência é você, eleitor, quem faz. Se você vender o seu voto por uma cesta básica, se você vender o seu voto por um empreguinho, você vai pagar caro. Por isso que alguns recebem e os outros pagam. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Larga a Brasa na TV. O doutor Eugênio Escarpino Júnior.
É isso que é mais um? Luiz Eugênio. Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Boa tarde. Luiz Eugênio Scarpino Júnior é advogado. Ele é professor de Direito Administrativo da UNAERP, é assessor jurídico na Câmara e advogado militante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Morandini. Boa tarde, seus O ouvintes. senhor também está acostumado com o direito eleitoral e tudo mais. Sim, sou especialista e leciono isso também em cursos de pós-graduações. Bom, então eu pergunto o seguinte, ontem nós tivemos a sentença do Lula de 9 anos e meio. E eu pergunto para o senhor, esta sentença, alguns estão questionando que poderia ser mais drástica, ou como se diz, mais draconiana. Na dosometria da pena, como se diz, ela devia ter mais anos para cumprir, porque havia uma série de outros questionamentos jurídicos contra a posição do Lula. É isso? Sim, eu li alguma coisa a respeito disso, mas nesse caso nós tínhamos duas principais imputações. Uma delas se referia à questão do triplex do Guarujá. Essa ele foi condenado por um crime de corrupção passiva, no qual a pena foi pena de 6 anos. E por esse mesmo fato, por entender que ele estava ocultando o patrimônio, a pena por lavar dinheiro foi condenado por mais 3 anos e 6 meses. E ele foi inocentado na imputação de ter recebido benefícios ilícitos por conta do armazenamento do acervo presidencial. O pagamento da... A OAS bancava o armazenamento dos bens da presidência que ele levou para o Instituto Lula. Então, nessa imputação, o Moro entendeu que havia um pagamento indevido, mas isso por si só não seria algo ilícito, até porque ele até levou o Fernando Henrique no depoimento dele, foi depor como testemunha de defesa, para dizer que aconteceu algo semelhante com isso. Então, faltou a contabilização de despesas, mas ele não entendeu que havia algo ilícito ali. Então, nesse sentido, a condenação dele perfez 9 anos e 6 meses, a corrupção passiva foi um pouquinho, ficou na média ali, e a lavar dinheiro entendeu que ele estava muito, muito perto daquilo que poderia ser a menor pena possível. Nesse sentido, a acusação ainda pode entrar com recurso de apelação, assim como a defesa também poderá buscar a sua absolvição total. Bom, lembrando que é o primeiro dos processos, ele tem outros processos ainda. E o primeiro dos processos na primeira instância. Na primeira instância. Porque isso evidencia que, se porventura as eleições fossem agora, ele poderia ser candidato porque não foi julgado por um colegiado. É isso? Perfeitamente. A lei da ficha limpa diz que os condenados por alguns tipos de crimes, como esse, estarão inelegíveis se a condenação for definitiva ou for a partir de um órgão colegiado. Ou seja, se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, que está vinculado lá ao juiz de Curitiba, mantiver essa sentença, aí ele já está. Aí ele está inelegível. E pode ser julgado até antes de agosto do ano que vem, que é o período... Período de registro. Se até o período de registro não tiver qualquer tipo de julgamento desse recurso, ele estará, em tese, elegível se não tiver alguma outra causa. Bom, esta sentença do juiz Moro criou, assim, um tipo de uma... O pessoal ficou um tanto quanto assustado, porque pela primeira vez no mundo, ao que consta, um presidente, um ex-presidente, foi penalizado desta forma. Pelo menos no Brasil é a primeira vez. No Brasil, com certeza. Com certeza. Ele foi penalizado. Sim, isso chama atenção, não só chama atenção por ser um ex-presidente da República, mas por ser um ex-presidente da República ainda tão bem avaliado ou tão bem quisto, tanto que pesquisas hoje indicariam que ele está em umas posições de liderança. Aí não adianta... Pelo menos em primeiro turno, claro, mas isso então gera uma comoção social muito forte. Não obstante, isso não deva servir de argumentos ou justificativas para deixar com que a lei seja aplicada. Então eu acho que não deve ter sido nada fácil para ele, assim como também não deve ser fácil um julgamento por outros tribunais de uma pessoa ainda tão querida por uma parte específica da população. A pressão é muito grande. Mas a lei tem que ser aplicada e se ficou demonstrado pelas provas de que ali havia corrupção, isso deve ser sentenciado. Agora o Moro nesse ponto, ele é firme, né?
Ele é firme, ele já tem uma certa experiência, já passou por casos parecidos. Talvez não tenha jogado uma pessoa tão importante quanto ele, jogou outras pessoas tanto quanto, mas nesse sentido o juiz tem que fazer a parte dele. E eu acho que na sentença ele ainda se preocupou um pouquinho demais com a opinião pública, tem algumas lições de Porque moral. ele não deixou ele ir preso. Ele não deixou ele ir preso, ele falou, tinha motivo, mas não prendo. Foi, mas peraí, se tem motivo tem que prender, não... Mas é o que eles vão questionar na sentença. podem questionar, assim como questionar uma parte que ele falou que não gostaria de condenar ninguém, mas isso, o juiz não tem que gostar nada, o juiz tem que fazer a parte dele, seja para absorver. Mas também ele está sendo muito pressionado. Há uma pressão muito forte. Isso São mais é justificado. pressionados. Mais que os ministros do tribunal. Porque os ministros do tribunal, primeiro, já são no Supremo Tribunal Federal. E segundo, que decidem em colegiado, não decidem sozinho. Bom, e o Temer? O Temer, ele tem uma denúncia criminal contra ele por ser presidente da República e por envolver Tem um rito diferente. E por envolver um crime praticado na presidência. Para que ele seja processado, a denúncia foi apresentada para o Supremo mandou para o Congresso, que por seu turno vai passar para a Câmara dos Deputados, que tem que receber a denúncia. Se receber a denúncia, manda para o Supremo. Se o Supremo aceitar pelo órgão colegiado, então os ministros aceitarem, o mandato dele vai ser suspenso por até 180 dias, para que então tenhamos uma decisão. Mas precisa primeiro ser aceito pela Comissão de Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça dá um parecer e depois vai para o plenário. Se a Câmara dos Deputados não aceitar, não existirá autorização para ele ser processado neste momento. O processo vai ficar aguardando ele sair da presidência para depois, então, poder ter Agora, algumas coisas que eu ouvi o Maris falar e eu fiquei me questionando. Em primeiro lugar, por mais malandro que tenha sido o presidente, como eles dizem, a oposição, eu não tenho na minha mão e não tenho nenhum jornal, nenhuma sentença, enfim, documento que diga que a mala foi para ele. Pois é uma indicação de alguém por outros meios de prova. Talvez isso possa servir para abrir as investigações, que é isso que o procurador pediu, para a autorização para começar a investigação. Esse procurador também não ficou muito tempo calado e só veio abrir a boca na hora de sair? Pode ser. Eu acho que ele agiu conforme um movimento aconteceu e calhou dele ter lá as delação dos irmãos Batista, que fez um acordo um tanto quanto questionável. Não só isso. Eles eram muito ligados ao presidente anterior. Eles compraram a Pilgrims, que é a maior processadora de carne dos Estados Unidos, com dinheiro do BNDES. E quem foi que fez toda a tramitação? Foi o presidente anterior. Temos muito ainda a se investigar. Eu acho que o importante é que o processo está caminhando. Então, o que a Câmara dos Deputados tem que fazer? Autorizar a investigação, o processo criminal. Nesse sentido, então, ainda que não haja uma prova conclusiva, você tem outros elementos, que é o deputado, ele agir a mando dele, você tem a conversa para corroborar, você tem alguns outros meios que podem indicar, pelo menos, o início da abertura do processo. Se vai condenar ou não, aí já são outros 500. Mas eu acho que é importante passar o país a limpo, como nós estamos passando aqui atualmente. Não, é importante. Ninguém está querendo defender Temer, não. Não, longe disso. Já teve um outro processo, Operação Fênix, que quem o salvou foi o Marco Aurélio Mello. Ninguém fala isso. É do Porto de Santos. Entendeu? Agora, ninguém falou isso ainda, né? Não. Então vai ver que você vai encontrar. Mas eu acho que o importante é o seguinte, vivemos em novos tempos, Sim. Se tem um processo, ele é público, ele deve ser colocado à opinião pública, nos meios do processo, para que a pessoa seja julgada. Nós não podemos ter acobertamento, não podemos ter nem engavetadores. Eu acho que nisso o país já está... Bem... Já ultrapassou reconhecedor, né? Qualquer limite de razoabilidade. Agora, doutor Scarpino, então vamos lá. O Lula agora, primeiro tempo. Ele foi condenado pelo Moro. Sim. Ele não vai preso, abre espaço para recursos da acusação e da defesa. Perfeito. Bom, aí vai para a 4ª região do Tribunal Regional Federal. Aí, se lá não for condenado nada, volta a estaca zero. Inocente. Se for condenado, ele já não pode ser candidato. Ele fica inelegível e poderá vir a ser preso
Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que decisões confirmadas por um tribunal autorizariam o deferimento de uma prisão, mesmo que o processo ainda não tenha chegado ao seu fim. Porque depois do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda tem chance de entrar recurso em Brasília, seja no Superior Tribunal de Justiça, no próprio Supremo. Por falar nisso, ontem o Superior Tribunal de Justiça, através do seu presidente, negou um habeas corpus para libertar Palocci. Sim, por entender que ele ainda poderia obstruir alguns tipos de prova ou que estaria ocultando valores, enfim. É uma decisão, as prisões provisórias, elas não podem ser algo de regra, né? Embora no Brasil isso esteja sendo disseminado. Mas, em alguns casos especiais, com forte argumentação, deve servir sim. Então as pessoas talvez não tenham que ficar com um sentimento de injustiça caso alguém não tenha sido preso de maneira imediata. Eu acho que é muito mais do que ser preso de maneira imediata, é que o juiz julgue de maneira rápida e os tribunais funcionem para que a decisão venha de maneira definitiva. Mas se for mandar todo mundo para a prisão lá em cima, hein, doutor? Eu acho que nós temos uma geração que tem que ser passada limpo e possivelmente... Se for mandar todo mundo para a cadeia lá, hein? Pelo amor, porque muitos que estão acusando hoje, ou acusando ou defendendo, tá no bololô. Existe uma classe política que não é de partido. Exorbitou. Que não é uma questão partidária, como se buscam incriminar o Moro. Olha, o Moro é partidário disso, daquilo. Você sai da órbita do Moro, você tem juízes em São Paulo, você tem juízes de em Brasília. De todos os matizes. Investigando e atuando apenas na Lava Jato, para dar um exemplo, e condenando políticos das mais diversas espécies e partidos, sendo que isso demonstra que a instituição judiciária está muito mais independente e própria para fazer o que tem que fazer. Doutor, o senhor acompanhou. E a Sevandija aqui? Parou? Empacou? A Sevandija parece que está em fase de instrução processual, com início de oitiva de testemunhas. O processo... Mas são 124 testemunhas? São muitos os réus. Diz que vai agora dia 24 voltar, não sei. Parece, eu não estou acompanhando de maneira tão... Não atuo diretamente neste processo, mas... pelo que nós vimos acompanhando, é um processo complexo. Vamos lembrar o seguinte, tem menos de um ano, né? Então, É que o povo quer, assim, causa e efeito, né? Rapidamente, condenação. Veja, o processo foi instaurado dia 1º de setembro do ano passado. O processo vem caminhando de maneira até rápida para outros padrões de outros processos. Só quem sabe, quem é advogado ou quem já acompanhou o processo na família, sabe quanto que ele demora quanto ele é custoso para movimentar. Muitas coisas aconteceram na Sevandija, me parece então que vai para a fase de instrução. Esperamos que tenha uma boa resposta para condenar quem primeira instância. De primeira instância, para condenar quem merece e para absolver, eventualmente, aqueles que não tenham prova. Porque ainda são fatos que precisam ser aprofundados. Porque o próprio Moro, engraçado dizer, ele diz, olha, a mera indicação política para ocupar cargos não significa dizer que há ali um indicativo de corrupção. Você precisa ter algum elemento a mais. Ele usa isso como argumento para dizer que o fato do Lula ter indicado determinados diretores da Petrobras que depois vieram a corromper e serem corrompidos, não era um indicativo em si de que haveria uma culpabilidade. O que você tem um problema é você indicar a pessoa roubar e você ter benefício daquilo ali. Isso sim, me parece que precisa ser amadurecido na própria Operação Sevandija. A instrução processual poderá demonstrar por parte da acusação que haveria aí... O senhor já atuou muito nesse processo, não de presidente, claro, mas em outros mais? Na parte eleitoral, na parte administrativa, isso acaba sendo minha atuação. A parte criminal não é o foco da minha atuação, mas isso inevitavelmente costuma resvalar quando nós estamos falando de pessoas públicas e políticos. O senhor não acha que muitas câmeras, às vezes, por falta de técnicos competentes, porque não existe um aprimoramento, uma formação desses técnicos, erram por falta de orientação no Tribunal de Contas e tudo mais? Poderia acontecer muito mais. Hoje em dia fica difícil, porque antigamente você não tinha muitos profissionais treinados, você não tinha nem internet, você como uma sua formação jurídica ímpar, pode dizer que para consultar um processo você tinha que esperar vir um número da revista dos tribunais para consultar, achar alguma coisa. Livros eram um artigo de luxo. Se você assinasse um tipo de assessoria, vamos dizer, por e-mail não,
por carta. Por carta. Chegava primeiro do que às vezes saía publicado. Né? Então hoje em dia, hoje tem internet, os tribunais fazem palestras periódicas, eles avisam instantaneamente o que está acontecendo. Então Porque hoje tem o promotor de contas. Né? Você tem um promotor de contas, o próprio tribunal ele manda alertas. Olha, hoje, porque o sistema é instantâneo. Porque também tem uma coisa, até há pouco tempo atrás, não havia definição de uma coisa ou de outra. Em determinados processos, julgava-se de uma forma e havia uma orientação do tribunal para julgar de uma forma. Da outra vez era outra. E o pessoal ficava perdido. Hoje em dia nós temos um pouquinho mais de coerência com relação a o que condena ou não condena. Então, questão de gastos de recursos, aplicação de educação. Você tem o limite da lei de responsabilidade fiscal. Que o Tribunal de Contas avisa, você nem atingiu o limite, você está abaixo da linha, mas no limite prudencial. Então você tem uma série de mecanismos que o erro ele não passa a ser erro, passa a ser um agir de maneira descuidada, e esse descuido pode ser penalizado. Porque um mero erro deve ser até relevado. Agora, isso daí não... A sequência que não... A sequência não deve ser imperdoável. Agora, hoje o direito administrativo ainda tem base nos compêndios do Dr. Eli Lopes Meirelles? Perfeitamente. Eu acho que a base do direito administrativo brasileiro foi aquele... Sabia que ele é de Ribeirão Preto? Sabia, inclusive... Foi juiz em Ituverava, foi atirado em Ituverava, foi socorrido aqui e sobreviveu. Essa história eu não conheço. Mas ele ainda costuma ser a referência não só para o direito público brasileiro, mas para o direito municipal. Foi o primeiro autor a escrever um livro sobre direito municipal e é a fonte de primeira fonte de consulta nossa. Se nós vamos para autores mais modernos, contemporâneos, nós temos que buscar as origens que o Eli Lopes muito já nos dizia. E ele tinha Tito Costa e outros mais, né? O Azevedo Tito Costa, tive a oportunidade de... Ele é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, no qual ele é o nosso patrono, e eu tenho a grata satisfação de integrar também. Tive a oportunidade de entregar um livro para ele. E na época do Montoro foi montado o CEPAM para fazer esse trabalho de orientação aos municípios. Isso é muito importante, a profissionalização da administração pública, que antigamente era uma coisa muito escassa, hoje em dia é algo indeclinável. Todos aqueles que trabalham com a administração pública têm que estar bem preparados, porque nós temos uma série de penalizações e consequências para aquele que age de maneira indevida. Agora é o seguinte, nós podemos contar que vamos ter muitas novidades ainda, tanto aqui no Sevandija, quanto lá em Brasília e em outros estados por aí do Brasil. Certamente, eu acho que nós estamos experimentando um limite um pouco abaixo da ponta do iceberg. Que nós sabemos o que tinha, mas não sabemos o que... Sabíamos o começo, mas não sabíamos... só a pontinha, mas não sabíamos a profundeza até onde isso se alastraria. Eu acho que a Lava Jato está chegando num momento de amadurecimento, talvez a sua força em primeira instância esteja perdendo, mas nós temos inúmeras delações por vir. O senhor acha que essa condenação do Lula vai influenciar a que outros sejam condenados? É possível que sim. O próprio Lula, no processo do sítio de Atibaia, essa condenação ela é muito interessante porque faz analogia o tempo inteiro e várias das provas daqui do triplex vão ser usadas naquele outro processo. Então, dificilmente ele vai... Tem o outro ainda, né? Tem o do sítio de Atibaia, tem outros de obstrução de justiça, de benefício para os filhos, enfim. Tem uma série de questões ainda que vão para o Lula. Mas o que nós estamos esperando ainda são a revelação integral das relações da própria Odebrecht, que precisam ser amadurecidas, dos irmãos Joesley e Wesley, e muito mais. Dizem que vem aí a delação do Antônio Palocci e do Eduardo Cunha. Se essas vierem, eu acho que... É duas cobras mandadas. Eu acho São duas cobras mandadas. Se isso vier e for efetivo, o Brasil vai ser passado a limpo mesmo. São duas cobras mandadas. Aí. O lobo não come lobo. Mas para se proteger depois de muito tempo de cano, não sei. Vamos aguardar. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado a você e a toda a sua audiência. Vamos falar mais sobre isso, por favor. Que o pessoal está querendo saber, porque vê na televisão o dia inteiro. Por quê? Por quê? Por quê? Ninguém entende nada. Quer saber o final. Boa tarde. Até amanhã.